cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é professor Hernandes e nesta manhã, nesta lição, nós queremos enfocar a lição de número 2 desse trimestre, cuja a temática é aplicando princípios divinos à disciplina familiar. Aplicando princípios divinos à disciplina familiar. Nós vamos ver, dentro desta lição, as instruções vindas da parte de Deus para que nós possamos formar as nossas famílias no temor de Deus, no temor de Jesus, no temor pelas Sagradas Escrituras. O texto áureo da lição de número 2 para que possamos disciplinar a família nas Sagradas Escrituras, o texto áureo fala que a correção, quando ela vem de Deus, no presente momento ela parece não ser de gozo, mas no fim ela traz um resultado de maturidade, de temor e de submissão, formando o homem, a mulher dentro da instituição chamada família. E dentro do tópico número 1 será explicado exatamente o que é disciplina, o que é disciplina e o que a disciplina traz dentro das orientações dos métodos que a palavra de Deus nos orienta. A verdade aplicável, ela fala que a disciplina que ela vem de Deus, mesmo que a princípio parece dura, rigorosa, mas é uma disciplina que ela vem instruída pela palavra com amor, com misericórdia e com muita graça. Se nós observarmos, queridos e amados irmãos, Deus separou esta assembleia de escolhidos, de homens e mulheres lavados no sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo, cuja nós que estamos dentro desse contexto, fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser instruídos para compreender, na atual dispensação, que é a dispensação da graça, como é que Jesus Cristo hoje reflete em nós, igreja, reflete em nós, família, e como é importante a instituição família dentro dos olhos de Deus instruído na palavra. A introdução, ela diz que Deus, enfocado na lição de número 1, ele criou todas as coisas criadas por Deus, e depois que todas as coisas estavam criadas por Deus, foram criadas por Deus, Deus colocou o homem como coroa da criação. Deus preparou um lugar para o homem e pôs o homem como a sua imagem e sua semelhança. Agora, no tópico de número 2, nós vamos enfatizar esse Deus amoroso. Ele colocou o homem como coroa da criação. Houve a desobediência da parte do homem, a disciplina, a correção, e a palavra de Deus nos mostra que o amor de Deus, ele lapida a igreja, ele lapida o escolhido, ele lapida a alma homem, a alma mulher, a alma filha, filho, a instituição chamada família. Então, se a instituição chamada família, que é um conjunto de pessoas que mantém um vínculo doméstico e íntimo, essa família, dentro da cristandade, dentro da instrução bíblica, ela precisa sofrer ou passar por uma disciplina. A introdução ela enfoca, olha, embora Deus colocou o homem como coroa da criação, Deus colocou uma limitação para o homem, que o homem não poderia desobedecer. E na viração do dia, Deus estava ali e o homem vinha até Deus e o adorava. Então, ali havia aquela comunhão entre criatura e criador. Mas, no entanto, houve a desobediência. Em consequência da desobediência veio a correção vindo da parte de Deus. E nós observamos na lição, na introdução, que, no entanto, é muito comum as pessoas confundirem família, homem, mulher e filhos, confundirem os métodos de aplicação com a disciplina propriamente dita. O que eu entendo aqui é que esta lição que o autor nos traz, para que possamos refletir nesta manhã, neste domingo, é que há circunstâncias que há uma necessidade de haver uma instrução da parte da Bíblia, cuja Bíblia irá instruir o homem e a mulher, padrão para homem e pai, padrão para homem e esposa,
padrão para filho e filhas. E envolverá muitas das vezes o que é disciplina. Se vai envolver o que é disciplina, a disciplina, o que entendemos o que é disciplina? E o tópico de número 1 traz a etimologia, a definição do que é disciplina. A etimologia da palavra disciplina é a mesma de discípulo, que significa seguidor. Como eu poderia entender e como passar isso para os meus alunos com segurança, para que eles possam compreender o que é ser seguidor, o que é ser discípulo, o que é ter características instruído pela Bíblia. Exemplo dado pelo tópico número 1, por exemplo, está aqui no tópico número 1 dizendo: cristão são aqueles que seguem a Jesus de Nazaré. Cristão são aqueles que seguem os ensinamentos ou a disciplina de Jesus de Nazaré. Então, todos que seguem os ensinos de Jesus são disciplinados pelas doutrinas ensinadas por Jesus. E quem é Jesus? Jesus, quando nós nos intitulamos cristão, quando eu me julgo cristão, é porque eu já tenho o caráter, o senhorio de Jesus. Mas da onde vieram essas instruções? Da onde é que eu obtive este caráter? A Bíblia nos mostra que se eu sou disciplinado nas doutrinas de Cristo, nos exemplos de Jesus Cristo, ela nos mostra que a revelação, ela tem os fundamentos do ensino. Que fundamentos de ensino são estes? Estes fundamentos são: ensino é pegar a revelação e transmiti-la. Ao transmiti-la, a revelação que é a Bíblia, ela vai produzir uma formatação. Formatar o quê? A igreja, o fiel, o esposo, a esposa e os filhos. Mas se são famílias formatadas pelos ensinos da Bíblia, pelos exemplos deixados por Jesus, pelo contexto de toda a Sagrada Escritura, vai dar o quê? A revelação vai formatar o homem e vai transformá-lo, transformando na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que Jesus praticou, a igreja praticará também. Mas quais os métodos que Jesus ensinou? Os métodos que Jesus ensinou, irmãos, é um método que está aí no tópico 1.1, para formar o caráter. Que métodos são esses? Instrução da Bíblia para trazer a formatação do caráter e da cidadania. Formatação de valores cristãos, valores espelhados no autor da glória, Jesus de Nazaré, que vai formar o caráter de uma cidadania cuja serão estes que fazem parte da igreja, chamados de noiva, pela instrução da Bíblia. Por quê? Porque eles terão instruções que vieram do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido mais amplo de disciplina é pegar os conjuntos dos princípios que estão dentro da palavra de Deus, com seus valores, e ensinar as regras de comportamentos que vai fazer essas pessoas morarem em comunidade e, dentro dessa instituição chamada igreja, desenvolver um padrão de conduta voltado para Jesus de Nazaré. Jesus amou, Jesus teve comunhão, Jesus foi submisso, Jesus foi obediente, Jesus foi santo, Jesus tinha vida devocional de oração, Jesus jejuava, Jesus tinha comunhão com a palavra. São princípios dentro da instrução bíblica que nós vamos instruir as nossas famílias, trazendo essas instruções para que eles sejam formados e formatados, possam praticar esses ensinos trazidos pelo Senhor Jesus de Nazaré. Aí, se eu pegar aqui a definição de método, irmãos, é o caminho ou processo racional para atingir um fim específico.
Então, o que eu quero atingir quando eu pego a palavra de Deus e vou instruir uma família, instruir a família cristã, a família que precisa ser uma família consciente que ela é uma instituição criada por Deus. Como é, que método eu vou usar? O tópico, método, pronto, isso aí, já tem que eu vou colocar aqui. Defina o método que é o caminho ou processo racional para atingir um fim específico. Então, esse caminho racional é o caminho, irmãos, em que eu vou usar aquilo que a palavra grega, que é riquíssima no nosso entendimento quando nós trabalhamos com a língua grega. A paidiu, por exemplo, é uma língua grega que diz, é uma palavra grega que diz ensinar uma criança. Aí vem uma outra palavra, didasco, diz estender as mãos para ensinar essa criança. E outra palavra na língua grega, gnosco, que diz que o ensino faz com que o homem e a mulher compreendam a vontade de Deus. E a outra palavra que envolve um método para instruir uma pessoa é o epignosco, que é compreender a vontade de Deus e praticá-la. Então, o método que eu vou usar, ele tem que ser racional para que ele produza algo que a pessoa pratique. Então, a prática que nós vamos ter para aplicar às nossas famílias é que a família, a instituição criada por Deus, ela tem que ser instruída dentro daquilo que a Bíblia nos traz para formatar o nosso caráter, a nossa conduta como igreja. O tópico número 2 diz assim: acompanhamento presencial da disciplina. Esse tópico número 2 vai falar da comunhão entre marido, mulher e filhos. A instituição família que ela se fundamenta na unidade de duas almas, no laço amoroso, cuja Deus será o testemunho. O tópico número 2 nos fala que quando essa instituição é fundamentada, duas almas alicerçadas no amor, cujo cabeça é Deus, é Jesus de Nazaré, nós vamos ver que o acompanhamento presencial ele é de suma importância. É você estar lado a lado da esposa, lado a lado dos filhos, para que, como diz o tópico 1, aliás, o tópico 2.1 diz assim: aplicar e manter a disciplina. Toda a Bíblia Sagrada, ela vai falar da correção de Deus. Muitas das vezes incompreensível para aquele que está recebendo a correção. Por exemplo, se nós pegarmos aí Provérbios capítulo 3, versículo 11, 12, vai falar que Deus corrige aquele que Ele ama. Se nós pegarmos, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 5, vai falar da correção de Deus para com uma alma que Ele ama. Assim é dentro da família. Muitas das vezes nós precisamos ser mais enérgicos, precisamos acompanhar ao instruir a palavra de Deus, para que na instrução da palavra de Deus eu possa obter o resultado desejado. Formar filhos no temor do Senhor. Ter uma união esposo e esposa no temor da Bíblia, que é orientado pelo Senhor Jesus de Nazaré. Eu procedendo desta maneira, eu vou estar no tópico 2.2, eu vou estar provendo os meios necessários para reabilitar quando houver transgressão. Mas reabilitar um transgressor é porque esse tópico vai enfatizar que muitas das vezes há necessidade de ter paciência, para que dentro da paciência eu possa instruir várias vezes uma pessoa e essa instrução possa dar resultado. Então, me ensina o que é instrução dentro dos moldes de Jesus, para que eu possa, então, prover meios para obter sucesso. Das 90 vezes, preste atenção, professor, das 90 vezes que se dirigiram a Jesus, 60 vezes chamaram ele de mestre. Se observar ali dentro da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz, João capítulo 13, versículo 13, Jesus vai se intitular como mestre, ou seja, ele tem a pedagogia correta, ele tem a forma correta de disciplinar, de fazer discípulo. Jesus ali, em outra parte da Bíblia,
em Mateus capítulo 26, versículo 18, nós vamos ver Jesus dizendo, olha, Jesus se intitulando como mestre. Dentro disso, 60 vezes eu vou ver as pessoas procurando Jesus e chamando ele de Rabone, Rabi, mestre. Por quê? Porque Jesus deu a maneira correta para que a gente possa obter a disciplina para as nossas condutas. A conduta da igreja e a conduta, principalmente a conduta familiar. Jesus Cristo, ele nos deixou a fórmula que foi amplamente aplicada pela igreja primitiva. Como foi esta fórmula que vai fazer com que eu possa ter uma vida de comunhão com Deus, junto com a minha esposa, esposa com o marido, e eu, esposo, mulher, esposa, possa orientar os filhos no temor do Senhor. A fórmula deixada por Jesus é a fórmula praticada pela igreja primitiva. Que fórmula foi essa? Ali, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós vamos ver Jesus orientando, e a orientação vindo da parte de Jesus diz assim, ide e fazer discípulos e ensinai-os. Então, para que eu possa obedecer, submeter, ter temor, eu preciso ser instruído. Nós vamos ver que esta forma de ensinar, ela foi amplamente praticada pela igreja primitiva. Se você puder observar, se você, professor ou superintendente, puder observar, Atos, capítulo 5, versículo 42, a igreja primitiva ensinava. Se você puder observar em algumas referências bíblicas, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35, você vai ver a igreja praticando o ensino na fórmula orientada por Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E aí, quem é que vai ensinar? O cabeça da família. Quem é que vai ensinar? A anciã esposa. Quem é que vai estender as mãos para o filho e formatar o filho à semelhança de Jesus? O esposo e a esposa. Jesus disse na sua palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, é a tarefa de ensinar, a responsabilidade de ensinar deveria ser passado a homens idôneos. A igreja que é idônea, quem é idônea? É você, superintendente, é você, professor, sou eu, a igreja. O idôneo é aquele que é maduro, é aquele que é ancião, é aquele que tem segurança das Sagradas Escrituras. E essa segurança proporcionará a você a instruir a palavra de Deus. Assim diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, confie a homens e mulheres idôneas. Então, esta idoneidade fará com que você tenha segurança, subsídios para poder formar uma família dentro do tópico da nossa lição. Família que é instruída através dos princípios divinos, extraído da Bíblia Sagrada para disciplinar dentro da família. Aplicando os princípios divinos à disciplina familiar. Dentro do último tópico, que é o tópico de número 3, diz assim, preparando-se para a disciplina do lar. A correção, ela tem que ser feita diversas vezes para que seja cauterizada na vida da família a instrução da Bíblia. Essa instrução vai gerar uma estampa na esposa, no esposo e nos filhos. É uma impressão. É como se você estabelecesse uma marca para que o seu filho possa um dia dizer, como você diz, você é esposo e você é esposa, como você diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, não mais vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Se você tem condição de pronunciar isso, você está dentro dos ensinamentos que Deus requereu para disciplinar a família e você vai instruir isso aos seus filhos, aos seus entes queridos. Se você tem a estampa de Jesus, a impressão de Jesus, a sua família compreenderá a essência do amor fraternal, a essência da hospitalidade, a essência da preocupação com os enfermos, a essência da preocupação daqueles que estão encarcerados, zelará pelo leito sem mácula, e aí você compreenderá
Amor fraternal, hospitalidade, se preocupar com aqueles que estão enfermos, são instruções vindo da palavra de Deus que foram colocadas na minha vida, na vida da minha família, uma estampa para que esta impressão colocada na minha vida, todos possam ver que a minha vida, que a minha família, a vida da minha família, ela está formatada em Jesus de Nazaré. Para que você possa compreender, quando você pronunciar, não mais vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim, é porque você sabe, você tem consciência, que há uma função dentro de você chamada consciência, que você não pega, não tem como pegar, mas essa consciência ela foi formatada pelas Sagradas Escrituras, e esta consciência que você não pega, ela é uma função inata da alma comprada, resgatada por Jesus na cruz do Calvário. Consciência é função inata da alma, cuja esta mesma consciência, ela é exteriorizada na prática através de uma virtude ligada no espírito do homem. No espírito do homem, cuja foi através do fôlego de vida que Deus assopraz nas narinas do homem, deu-lhe o fôlego de vida. Essa consciência ligada na alma interage com esse espírito do homem e o homem então pratica as disciplinas familiares instruídos através da Bíblia Sagrada. Subsídios a você para que você possa colocar em prática e possa abrir o leque para que nesse trimestre possamos formatar as famílias, a família de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. Efésios 2,19 para terminar. Eu e você somos concidadãos dos santos da família de Deus. Família de Deus que foi formada através da instrução de Jesus pela Bíblia Sagrada. Deus vos abençoe em nome de Jesus.